Bom dia, cheiro de dedo no teu coração, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal. Novamente vamos falar de quê? Do assunto que realmente nos transborda, né? E que 2025, assim, todo mundo tá pedindo. Quem torce pra esse clube, cara, tá pedindo pra acabar urgentemente. Porém, não é como a gente quer, é como o tempo quer. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho hoje ainda sobre, com críticas, claro. E sinta-se à vontade aqui pra criticar nos comentários. Por favor, faça isso. Você tem obrigação de criticar, porque esse ano, no meio de tudo que a gente tá passando aí, tem que ser criticado, tem que ser bem elaborado as críticas pra gente criticar todos os dias, porque são coisas assim que a gente nunca viu e que a gente não pode passar e deixar passar batido. Ok. Ontem a gente tinha trazido um vídeo aqui, acho que ontem a gente tinha falado muito sobre a situação de Daniel Paulista no comando técnico do Sport, né? E ontem, por incrível que pareça, a gente vendo tudo que estava sendo instaurado, teve uma reunião na terça-feira, tá? Terça-feira entre Yuri Romão e Daniel Paulista, que obviamente foi discutido a declaração dele. Segundo Yuri Romão, estou até aqui para dizer só o que ele disse. Fiz uma conversa com o Daniel normal, onde abordamos os últimos jogos e as expectativas para os próximos. Obviamente a entrevista concedida por ele, por ter repercutido bastante, foi pauta, mas sem tom de reclamação por minha parte. Não houve nenhuma chateação, afirmou Yuri Romão. Então o que ele diz aqui? Que conversou com o Daniel, né? E Daniel propôs um planejamento já iniciado para 2026. Até então esse planejamento não estava sendo iniciado, ou pelo menos Daniel não estava dentro desse planejamento. Tudo bem. A gente ficou de falar aqui para vocês sobre o que estava realmente acontecendo e qual seria agora esse planejamento que começou no início dessa semana pelo Departamento de Futebol do Esporte. E o Globo Esporte trouxe, com exclusividade, 4 pontos que estão sendo abordados dentro do planejamento para 2026. Isso é muito importante, porque veio a calhar com uma declaração forte e contundente de Daniel Paulista, porque qual era a confiança de Daniel, a confiança de nós, torcedores do esporte, criadores de conteúdos como eu, de que essa diretoria de futebol do esporte estaria realmente empenhada, né, em fazer com que esse clube tivesse um rápido planejamento, se antecipar, né, para terminar e começar 2026 de uma forma bem melhor. Aí, uma das frases da gente ler esses 4 tópicos do que o GE apurou, ele deu uma opinião que precisamos já pensar em 2026 e eu concordo. O que eu fico ainda, e o próprio Globo Esporte não crava a situação do Daniel e já estamos fazendo isso. Na reunião falamos sobre ideias para 2026 e os próximos passos que daremos. Mas existem vários pontos nesse planejamento. Ou seja, um dos pontos é Daniel Paulista, pode ter certeza. Ele não crava, ele não diz que Daniel Paulista vai continuar. Então isso aí a gente vai ter que aguardar. E ontem a gente trouxe um vídeo aqui sobre sábado. Sábado pode ser um dia D para Daniel no Sport. Aguardemos, tá? E aí o Globo Esporte coloca aqui, ó. E o que se discute nesse momento entre a gestão, entre a diretoria de futebol? Conforme a apuração do Globo Esporte, estes são os primeiros pontos em pauta. 4 tópicos, tá? Primeiro tópico: construir as mudanças de staff e infraestrutura, ou seja, alterações em pessoal e patrimônio. Segundo ponto: mapeamento de quem já disse que não vai querer jogar a Série B, ou seja, já teve atletas que disse que não vão querer jogar a Série B pelo esporte, com contrato e sem contrato, tá? Terceiro tópico, terceiro e penúltimo tópico: consulta a quem quer seguir em 2026 com ou sem contrato garantido. Ou seja, tem atletas que não têm contrato com o esporte, tem 32 atletas com contrato com o esporte, mas tem uns que, por exemplo, Gabriel, Derek, esses não têm contrato com o esporte para o ano que vem. Entende? Então esses, o esporte já está também consultando e dificilmente ficará. Quarto e último tópico: consulta com quem o clube gostaria de ficar, apesar da limitação financeira. Ou seja, o esporte já deixa claro que está com uma crise financeira, o esporte já deixa claro que a gestão foi uma M, o esporte já deixa claro que tudo foi feito errado, de forma errada, e o esporte está caindo agora dentro de um precipício sem volta, e a gente torce, ora e vai fazer de tudo para que alguém dê a mão para esse clube voltar ano que vem. Porque se ficar 12 ou 13 anos na Série B, vai virar um time de Série B. Aí é que não vai dar. Então são esses 4 tópicos, tá? Concluir as mudanças de staff e infraestruturas, ou seja, alterações em pessoal e patrimônio, vai ter alterações, mapeamento de quem já disse que vai querer ficar ou não na Série B, consulta quem quer seguir no esporte, mesmo com contrato e também sem, e consulta com quem o clube gostaria de ficar, apesar da limitação financeira. Esse último tópico é Derek, Gabriel. O esporte quer ficar com eles, mas vai ficar? Não. Por quê? Porque, a limitação financeira, porque o Cuiabá vai querer vender. O Cuiabá vai mandar Carlos Alberto de volta. Ele fez até 2 gols no final de semana passado aí. Mas assim, cara, vai devolver comprando a passagem dele antecipada, pô.
Tá entendendo? Acho que na última rodada da Série B, na penúltima rodada, já vai mandar ele voltar. Porque é o que ele coloca lá pros times. É bronca, é bronca. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Conte com ela. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando o compromisso para todo o Brasil. Sabia disso, né? Garantindo uma entrega rápida e segura em todo o Brasil, como vocês veem na imagem. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. E é preço muito justo, tá? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender às necessidades dos nossos clientes. Essa é a atenção, vai aparecer para vocês na tela. A Montenegro Cargas, transportando compromisso. Mais um pontozinho bacana da matéria do Globo Esporte. Olha o que eles dizem aqui, ó. Mas há um ponto sensível na elaboração do que será o 2026 do esporte. O técnico Daniel Paulista, que tem permanência incerta na equipe. As falas do treinador após a derrota para o Internacional no Beira-Rio, cobrando ação da diretoria para planejar o ano que vem, causaram desconforto, ou seja, tem um ponto incerto, sensível, nesse 2026 do esporte, tá? Aqui diz que o presidente do esporte sentou para conversar com o Daniel sobre isso e outros temas e questionou a menção do técnico a respeito de muitos erros cometidos ao longo do ano, né? Em suma, não houve aprovação da alta cúpula do esporte sobre essa declaração dele, razão pelo qual se pôs ponto de interrogação na continuidade do trabalho do treinador. Então tá muito na cara, tá muito claro para mim e para você que Daniel Paulista não tem presença garantida para 2026 aqui no esporte. Isso aí já é uma coisa que a gente já estava vendo, a gente já estava lendo, a gente já estava sabendo e a gente conversando aqui. Porém, sábado tem um jogo, não é importante para o esporte, mas é importante para o Mirassol. O Mirassol vem de vitória dentro de casa em cima de São Paulo. O Mirassol vem para Recife para, obviamente, enfrentar o Lanterna, né? Mesmo esse clube sendo maior que ele, mas está na Lanterna, é melhor do que o esporte, é melhor do que tudo que o esporte fez em 2025. Tem Paulinho lá, tem o presidente. Paulinho é jogador do Corinthians, né? Que o esporte tentou, mas também não conseguiu. Por quê? Porque ninguém quer vir para o esporte. Uma bagunça dessa, ninguém quer vir. Muitas pessoas gostam de trabalhar em equipes, em clubes, em instituições profissionais, não essa várzea que é aqui no esporte, né? Então, bora aguardar. Eu fico com essa anteninha ligada aí para esse próximo jogo de depois de amanhã. Depois de amanhã tem um jogo importante. Tem um jogo que, depois do jogo, independentemente do resultado, deveremos saber um pouquinho mais às claras do que Daniel conversou. Os jornalistas devem perguntar em cima disso também, do que foi conversado, do que foi dito, se ele realmente já vai estar com o Sport 2026, porque se ele for perguntado se vai estar com o Sport 2026, ele vai dizer, ó, a gente não teve essa conversa ainda, tal. Aí aumenta ainda mais o ponto de interrogação. Agora, se ele chegar a dizer que foi conversado, que já estamos começando a trabalhar, é porque vai faltar só a assinatura oficial e ele vai ficar. Bora aguardar, eu acho que é bacana a gente aguardar. E sobre esses 4 pontos, né? Obviamente, a própria Camila Souza, a gente trouxe o vídeo dela aqui dizendo que o Sport já tinha começado a, inclusive, entrar em contato com atletas da Série B, né? Para saber se eles topariam jogar no Sport ano que vem, entende? Então, esse planejamento já começou. E esses 4 pontos, o último, o primeiro, sobre a infraestrutura, mudança de pessoal, de patrimônio, tudo, essas coisas, vai mexer um pouquinho com o Sport, mas esse planejamento já deveria estar sendo enrolado há muito tempo. Eu sei que falta... Ah, Nicolas, falta mais 10 jogos. Mais 10 jogos para um time que tem que entrar em 2026. Pelo menos organizado, passa muito rápido. O 2026 do Sport já é comprometido. O 2026 do Sport já tá maluco pra gente. Já tá uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Porém, tudo isso tem que acontecer. Eu acho que a fonte... como é que eu posso dizer, de um 2026 um pouco melhor para esse clube, para essa instituição, para esse torcedor amargurado, é começar desde já. E só começaram depois da declaração de Daniel. Isso é que me quebra, isso é que me desestimula, né? Às vezes a gente quer fazer um vídeo sem criticar, mas a gente tem que criticar, porque são pessoas que parece que vivem em outro mundo, menos no mundo que são pagos para estar, porque eles são muito bem pagos para estar exatamente ali. A bronca é essa. Mas bora aguardar, ficar ligado aqui no nosso canal, porque daqui a pouco mais informações a gente vai voltar sim, fica aqui.